Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Desde já eu peço seu like, se você puder, claro, copia o link, joga na geral, joga nas redes sociais para fortalecer cada vez mais o canal Wendel, meus amigos, jogando duro e arrebentando. Meus amigos, é o seguinte, Marco Antônio está de volta, né? Já treina normalmente e é opção para o técnico Enderson Moreira para o jogo contra o Vila Nova nesta sexta-feira. Meus amigos, quando o Enderson foi contratado, havia expectativa, claro, de melhora do desempenho do Bahia, mas também alguns jogadores ficaram um pouco mais expostos à situação de melhoria. É o caso do Borel, o caso do Marco Antônio. O Borel não vinha bem, embora, claro, teve oportunidades com o Guto, tanto o Borel quanto o Marco Antônio. Eles tiveram oportunidades com o Guto, mas não fizeram bons jogos. Alguns bons jogos, outros não. Oscilaram na realidade. O Marco Antônio oscilou muito mais do que o Borel, na minha opinião. O Marco Antônio fez mais jogos regulares para ruim do que jogos bons. O início da temporada dele foi até promissor, mas depois ele tem uma queda técnica. Lembra daquele jogo do Vitória, que ele perdeu um gol escancarado e tal? A partir daquele momento ele perdeu a confiança e não conseguiu mais se reencontrar. A chegada do Enderson Moreira deve dar mais confiança ao Marco Antônio, porque a dupla Enderson e Marco Antônio fizeram sucesso em 2021 com a subida do Botafogo. O Marco Antônio foi um dos protagonistas da equipe dirigida pelo Enderson Moreira. Marco Antônio teve oportunidades com o Guto, jogando mais do lado esquerdo. Acredito que o Enderson deva colocar o Marco Antônio um pouco mais centralizado, evidente, não tirando a possibilidade de jogar também o Marco Antônio um pouco mais aberto do lado esquerdo. Meus amigos, agora vamos observar se o Marco Antônio de fato vai evoluir, vai crescer o seu futebol com a chegada do Enderson Moreira. Tá aqui a informação é dada pelo GE, Rodalega é poupado e Marco Antônio retorna em treinos do Bahia de olho no Vila Nova. O Rodalega foi poupado, treinou na academia juntamente com o Matheus Bahia. Eles estão desgastados fisicamente. Não é uma questão de lesão, de contusão, mas o desgaste físico após o jogo do Bahia contra a equipe do Grêmio. Meus amigos, é o seguinte, volto a pedir o seu like aí, hein? Joga duro e arrebenta, vamos nessa, tenho certeza que você vai dar o like. Além do nosso querido Rodalega e Matheus Bahia, que estiveram na academia fazendo treinamento, Rezende fez fisioterapia e um trabalho de força na academia. Muito provável que o Rezende não vá ainda para o jogo. Talvez contra o Guarani ou o CRB, ele pode aparecer no elenco do esquadrão. O atleta passou por exames na segunda-feira após ser desfalque contra o Grêmio, o Rezende, por causa justamente de um desconforto muscular. Antes dos trabalhos, meus amigos, o Esquadrão de Aço, juntamente com o técnico Enderson Moreira, ele passou vídeos no auditório. É um trabalho que é feito pela maioria dos técnicos do futebol brasileiro. Além disso, nós temos o Luiz Henrique, que também se recupera de uma lesão muscular. Ele faz treinos específicos também, juntamente com o preparador físico Roberto Nascimento. Voltando aqui para a tela, e aí você já vai ver na tela o nosso querido Marco Antônio batendo aquela bolinha. Meus amigos, será que o Marco Antônio vai jogar contra o Vila Nova? Será que o Marco Antônio será o titular contra o Vila Nova? Lembrando que na linha de 4-4-2, né, nesse esquema tático, o Enderson entrou com o Emerson, Santos, Mugni, Patrick e Daniel. Rodalega, possível titular, e agora Davó entrou bem contra o Grêmio. Marco Antônio pode entrar nesta vaga e deixar o Davó para o segundo tempo? O Marco Antônio pode entrar nesta linha de 4? Acho difícil o Marco Antônio entrar nessa linha de 4, até porque o Daniel vem jogando. Marco Antônio e Daniel disputam posição? Meus amigos, questionamentos que o Enderson vai responder para todos nós a partir do jogo do Vila Nova. Está treinando para isso. O jogador, volta a repetir, com o Enderson Moreira,
teve um dos seus melhores momentos na carreira. E tomara que ele tenha novamente o retorno deste bom momento, o retorno da boa fase. Eu falo nos meus programas Bora Bahia que o Marco Antônio, bem fisicamente, bem mentalmente, o Marco Antônio, bem tecnicamente, o Marco Antônio é titular desse Bahia aí, na minha opinião. Ele bem tecnicamente, ele estando no nível que ele jogou no Botafogo, por exemplo, ele é um jogador que dificilmente sentará no banco de reservas do Esquadrão de Aço. É um jogador que tem velocidade, tem um bom passe, ele pode sim ser muito bem aproveitado pelo Henderson, mas vamos aguardar. O Henderson tem outras opções também, além do Marco Antônio. Bom para mim, torcedor do Esquadrão de Aço. Bom para você, meu amigo, também torcedor do Esquadrão de Aço. Bom para você que gosta do futebol e quer ver o retorno do Bahia na Série A. Já volto a repetir, o time que vai subir para a Série A não está em somente 11 atletas. É o elenco. E o Marco Antônio faz parte desse elenco do Esquadrão de Aço. Torcemos para que ele possa voltar à melhor forma e possa ajudar o Esquadrão. Meus amigos, este é o canal O Wendel, meus amigos. Joga duro e arrebenta. Conto com certeza com seu like, conto com certeza que você vai copiar o link e jogar na geral para fortalecer cada vez mais o nosso canal. Tá aí, Marco Antônio já retorna aos treinos, já está treinando. Foi um dos jogadores que mais serviu o Henderson, jogando contra o Botafogo, e quem sabe ele pode voltar à melhor forma e ajudar o Esquadrão. Mas, sempre lembrando, ele vai disputar posição, mas tem futebol sim para ser titular do Esquadrão, na minha opinião. Você pode colocar nos comentários aí, o Marco Antônio em boa forma. Vamos esquecer o Marco Antônio neste momento que ele não atravessa uma boa fase, mas o Marco Antônio em boa fase, jogando como ele jogou no Botafogo, por exemplo, como nós vimos também o Marco Antônio em 2017, aqui no próprio Bahia. Você acha que o Marco Antônio é titular dessa equipe? Joga duro e arrebenta nos comentários. Meus amigos, forte abraço a todos vocês. Valeu!